Bom, ontem não, né? Já faz uns dias que eu voltei a jogar no jogo do Tigrinho, casas de aposta. Que eu tenho um vício assim, que ele não é um vício muito forte, ele é um vício meio que controlado, né? Vamos dizer assim, é um vício meio controlado. Por quê? Porque eu jogo, eu perco, né? Obviamente, porém eu consigo ficar um longo período mesmo, longe daquilo tudo. Eu consigo ficar um tempo muito grande, sabe? Coisa assim de meses, de ano até. É, longe dessa coisa de casa de aposta, de tigrinho e tal. Gente, eu falo tigrinho, mas não é especificamente tigrinho. Eu tenho uma casa de aposta que eu tenho como favorita, que eu confio nela, eu acredito nela, entendeu? Então eu tenho essa casa de aposta como favorita, não é o tigrinho. Só que eu não vou falar o nome aqui para não influenciar ninguém, né? Afinal, eu não estou ganhando nada com isso. Mas se um dia alguém me patrocinar, eu aceito. Eu divulgo numa boa, comigo não tem essa. Eu divulgo sim. Se um dia alguém querer me contratar para divulgar em casa de apostas, aqui estou. Afinal, eu tenho problemas aí para resolver que eu preciso de dinheiro, né? Coisas que não podem esperar e eu não hesitaria em aceitar. Comigo eu não tenho essa frescura de não, porque eu não faria não, eu faria sim. E eu prefiro falar que falaria, que fazia, do que ficar mentindo aqui falando que não, não faria não, eu faria sim. Então, voltando, né, aqui, então eu voltei, né, com as casas de aposta. Esses dias eu comecei a jogar lentamente, devagarzinho e tal, fui jogando, parava, jogava, parava. E aí, até então tava perdendo e ganhando, sabe? Que é uma coisa que acontece muito com casa de aposta, você perde e você ganha, né? Afinal, não é auxílio, né? É um jogo. Você vai perder e vai ganhar. Só que esses dias eu comecei a jogar porque eu vi aqui um influenciador aqui no YouTube que ele faz vídeos, né, jogando esses jogos de casa de aposta e ele me influenciou nisso. E eu não falo isso querendo acusar e tal. Não, gente, ele me influenciou na vontade de querer jogar e tentar fazer o que ele faz. Entendeu? Eu não tô falando aqui que o que ele faz é errado, não. De jeito nenhum. Ele faz o trabalho dele, é o negócio dele. Ele não bota arma na cabeça de ninguém pra ninguém jogar, entendeu? E ele até é uma pessoa que ele é até consciente, ele até incentiva as pessoas a se jogar, né, com cautela, jogar com calma. E ele ensina lá os macetes e tal. E eu comecei a jogar esses dias, porém, tava até indo tudo bem, sabe? Eu tava fazendo como ele faz, porque ele tem uma técnica, ele tem uma estratégia que ele faz. E eu tava fazendo como ele, sabe? Tendo uma tabelinha lá todo dia, jogar tanto, chegar até tanto e vazar da plataforma. Ganhou o que eu tava querendo ganhar naquele momento, vazei, bati a meta, vazei. E eu tava fazendo isso, sabe? Tava dando certo. Só que aí chegou um dia em que eu não ganhei, eu não consegui bater a meta nesse dia. Só que aí, da maneira que esse cara joga, ele tem a tabela dele lá que fala que você tem que parar quando alcançar tal valor e você tem que parar quando você perder tanto de valor e só voltar no outro dia. Eu fiz isso? Não. Eu perdi e eu quis recuperar no mesmo dia, coisa que ele não recomenda, entendeu? E eu com a minha teimosia, com a minha loucura, com o vício, né? O nome disso é vício. Eu fui em frente e aí eu perdi tudo. Perdi tudo. E aí, depois de uns dias, eu botei mais dinheiro, porém eu não quis mais seguir aquela tabela que eu achei muito chata. Eu achei muito assim, eu não consegui seguir aquela tabela. Eu não consegui respeitar aquilo. Então eu decidi ir da minha maneira mesmo, do jeito que eu sabia e com uma estratégia que eu criei na minha cabeça, comecei a colocar em prática e a gente estava dando tudo certo. Eu ganhei 100,
eu ganhei mais 100, eu consegui recuperar tudo que eu perdi, sabe? Até mandei de volta pro meu Pix. Até mandei pro meu Pix já, entendeu? E deixei lá na plataforma um valorzinho para voltar a tentar fazer dinheiro. E eu estava fazendo, conseguindo. Só que, gente, o meu problema, eu acho que o problema de todo mundo não é nem a plataforma em si. O problema somos nós. Porque eu sabia como fazer. Da maneira que eu estava fazendo, estava dando certo, entendeu? Tava dando certo, eu tava conseguindo ganhar. É, eu criei um método lá onde eu tava ganhando de maneira bem mais, como é que eu posso falar, menos arriscada. Eu tava ganhando de uma maneira bem mais certa, né? Vamos dizer assim, era mais certo. E quando eu perdia muito pouco, entendeu? Eu tava seguindo a linhagem da, sabe, aquela coisa de grão em grão, a galinha enche o bico, e foi assim que eu tava fazendo, sabe? E tava dando certo. Só que aí o que acontece? Começa a vir aquele sentimento de, ah não, eu quero logo, tá demorando, tá demorando, eu vou aumentar aqui o valor. Pra quê? O erro é esse, entendeu? Enquanto eu tava fazendo certinho, bonitinho, de pouquinho em pouquinho, eu tava conseguindo. E quando eu perdia muito pouco. Tão pouco que eu conseguia recuperar logo duas, três rodadas depois. Só que esse sentimento maldito que existe no ser humano, a impaciência e a ganância, faz com que a gente fique cego. Então, num piscar de olhos, eu já parei de seguir aquela estratégia assertiva que eu criei. Já comecei a fazer besteira. E foi aí que eu perdi tudo de novo. Perdi de novo, coloquei tudo que eu ganhei, que eu tinha tirado já da plataforma, eu coloquei de novo para tentar recuperar o que eu tinha perdido, e aí eu perdi tudo de novo. Ou seja, resumindo, o problema em si não é nem a casa de aposta. O problema é a gente, que não tem o controle. E eu só não desisto ainda das casas de aposta porque eu sei que o problema está em mim. E eu sei que eu vou conseguir jogar e vou conseguir ter o controle. Eu só quero alcançar esse patamar de controle, de conseguir fazer a coisa certa e sair e só no outro dia jogar também de pouquinho em pouquinho. Mano, se eu conseguir fazer isso do jeito certo que eu tava fazendo, eu vou conseguir tirar uma renda de uma casa de apostas. Entende? Eu vou estar aqui no meu quarto, no meu conforto, ganhando dinheiro sem ter que vender nada nem trabalhar para ninguém. Então tenho que colocar isso na minha cabeça, mas eu ainda não consegui chegar nesse patamar. E esse é o problema, mas eu sei que eu vou conseguir. E por isso que eu não desisti ainda das casas de aposta, porque eu consigo perceber que dá para conseguir sim, dá para fazer. Só que o negócio é a gente se controlar para fazer a coisa certa. Só que com isso que eu falo aqui pra vocês, eu não estou incentivando ninguém a jogar. Gente, não joguem, por favor. Isso aqui eu só estou desabafando uma coisa sobre mim. E uma coisa que eu acredito. Então, se eu que jogo, gente, eu jogo há anos, não é de agora. Eu fico períodos sem jogar, mas eu jogo há muitos anos. E eu ainda não consegui vencer essa barreira que eu tenho do controle, sabe? E da obediência de coisas que eu mesmo crio. Então vocês, se eu, que jogo há tantos anos, que já entendi o que eu tenho que fazer, eu não consigo seguir aquilo que eu tenho que fazer, imagina vocês que nunca jogaram. Então, por favor, não joguem. Não joguem de jeito nenhum.
tá? Por favor. Mas é isso, foi só um desabafo contando sobre isso, né? E pra testar esse microfone aqui que eu comprei, né? É isso, gente. Se inscreve aí no canal, comenta, deixa seu like. E vou tentar continuar fazendo vídeos falando sobre coisas. É isso. Tchau, tchau.